Doutora Regina, tudo bem? Eveline. Senhores, eu atrasei porque eu entrei por uma outra conta, me desculpem. Estou aguardando o professor Dierle Nunes entrar para a gente iniciar mais uma live do nosso Café Jurídico, mais uma transmissão ao vivo. Mônica, José Walter, Magda, boa tarde. Aguardando o professor entrar para fazer o convite para ele. Ei, Regina, boa tarde. Júlia. Opa, o professor entrou. Já vou fazer o convite aqui para ele. Só aguardando o professor entrar, agora sim. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, professor. Boa Professor, tarde. eu vou falar o seu nome, mas eu não tenho certeza se é assim que se fala. Dierle Nunes, é isso mesmo? Guilherme Nunes, foi preciso. Ok. Ok, professor, muito boa tarde. Meu nome é Vinícius Pinheiro de Santana. Eu sou um dos diretores da Escola Superior da Advocacia do Estado do Espírito Santo. E nós estamos mais uma vez aqui numa nova edição do nosso Café Jurídico. É um Sim, bate-papo que a gente tem. É uma palestra, né, por parte sim. do convidado, todos os dias às 5 horas da tarde. O professor Dielis está aqui com a gente hoje, pessoal, para falar sobre advocacia e estratégia em tribunais online. E professor Dierli Nunes é doutor em Direito, professor na PUC Minas e na Universidade Federal de Minas Gerais e advogado, não é isso, professor? Exatamente. Nós estamos, eu particularmente, acho que a grande maioria que está querendo nos assistir aqui ao vivo, vai nos acompanhar essa tarde, muito curioso de saber que informações são essas que o senhor tem que passar para a gente. Eu vou lhe dar a palavra, o senhor pode ficar à vontade, professor. Por favor, é uma honra termos aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, Vinícius, primeiramente queria te agradecer imensamente pelo convite aí da escola. Um prazer poder estar aqui mais uma vez na escola. Eu já tive nos eventos da escola presencialmente aí. À época, o diretor era meu amigo Mazei, Rodrigo Mazei, Rodrigo Macedo. que à época me levou aí em alguns eventos, e é sempre uma satisfação poder falar aí com o público que segue vocês e com os advogados em geral, em especial nesse momento tão peculiar que todos nós estamos passando e que a advocacia, em alguma medida, está passando e que a gente precisa, em alguma medida, promover alguma forma de adaptação. A advocacia é uma profissão, por essência, que sempre é convidada a sofrer um processo de adaptação constante no seu modo de lidar. Nós, advogados que militamos, eu predominantemente na área civil, eu, por óbvio, a gente teve todo um processo de adaptação com a nova legislação processual, que inclusive já vinha, em alguma medida, albergando algumas tendências muito claras do sistema jurídico brasileiro no que diz respeito, por exemplo, ao uso do direito jurisprudencial, dos precedentes, que inclusive promove uma mudança do próprio modo como a gente faz, a gente elabora as petições e promove os nossos arrazoados, porque, como você também já tem algum tempo de advocacia, houve uma mudança muito grande no próprio modo como nós dimensionamos a nossa manifestação. Eu, quando comecei a advocacia, os meus arrazoados eram predominantemente lastreados em lei e doutrina, e boa doutrina. E hoje, você, para buscar um maior convencimento do magistrado, você precisou, paulatinamente, até pelo aumento e a facilidade que os bancos de dados permitiram o acesso às decisões dos tribunais, o modo como nós promovemos manifestações de convencimento, de persuasão, predominantemente através do uso do direito jurisprudencial. A gente o tempo todo fica acompanhando como os tribunais vêm decidindo, e com o advento do CPC 2015, todo um capítulo e um eixo norteador em torno dos precedentes, a gente teve que promover um mecanismo de adaptação. Só que, de lá para cá, e perceba, eu estou falando de pouquíssimos anos, na verdade o código é de 2015,
Nós tivemos uma mudança que diz respeito a esse uso, inclusive, desse direito jurisprudencial, mas a gente começou a sofrer um processo paulatino dos impactos da tecnologia no nosso modo de dimensionamento de conflitos. Esse movimento, ele, na verdade, não é um movimento que se inaugura propriamente no Brasil com a questão do Código de Processo Civil. Já havia uma tendência, mesmo no Brasil, de utilização de alguns mecanismos de resolução de conflitos pelo que se convencionou chamar de Online Dispute Resolution, ou ODR, que é o emprego de mecanismos online de resolução de conflitos. Isso já era feito por algumas plataformas que promovem vendas massivas na internet, basta você pensar no Mercado Livre, e esse movimento também começou no direito estrangeiro, especialmente nos Estados Unidos, no final da década de 90, mas com maior proeminência no início dos anos 2000, com o eBay, que foi a primeira plataforma mais consistente de Online Dispute Resolution criada no mundo, que é o Moldria, idealizado por um cidadão de nome Colin Rule, e que para o eBay ele conseguia fazer, e consegue na atualidade, a plataforma deles, eles resolvem mais de 40 milhões de conflitos por ano. É esse o número. Em alguns anos eles conseguiram resolver 60 milhões de conflitos. E perceba que esse número é um número brutal em termos de formas de resolução de conflitos. Ou seja, a partir daquele momento já havia uma tendência muito grande de se pensar novos modos de dimensionamento de conflitos com o emprego da tecnologia. E a gente não estaria falando tão somente do emprego ou tão somente de fazer uma mudança, digamos assim, de ambiente. A gente sai do ambiente físico, do processo de papel ou dos meios presenciais para a resolução de conflitos e passa para uma estrutura virtual, um modelo online. O próprio exemplo das ODRs ou das ODRs é um exemplo muito emblemático porque eles mudam o próprio modo como os conflitos vão ser dimensionados e chega-se ao requinte do conflito ser totalmente estruturado através de uma plataforma que vai ter, na verdade, chatbots, robozinhos de chat, que são pré-programados para promover a resolução dos conflitos entre as partes. Eu mesmo tenho escritórios que eu presto serviço para eles no estratégico, no qual eu, em alguma medida, auxiliei até na estruturação do procedimento, mas mais do que isso, em alguns casos, eu presto esse serviço para eles no estratégico, mas eles já, inclusive, subsidiam e mostram como a plataforma deles é dimensionada, e eles conseguem, por exemplo, tem alguns escritórios em São Paulo e em Minas que eles conseguem fazer 5 mil acordos a cada semestre, sem quase nenhuma ingerência do advogado. O advogado ele só entra na etapa inicial, que é quando ele ajuiza a demanda, em alguma medida, mas aí a negociação ela é toda feita por uma legal tech, que o próprio escritório auxilia, e ele faz o contato diretamente com a parte, faz o acordo, a própria plataforma gera uma estrutura de um acordo que leva para o advogado tão somente assinar. Os advogados assinam, leva para a homologação judicial. Então percebam que esse fenômeno já é um fenômeno que a gente já convivia com ele. Também nós já convivemos no Brasil há muito tempo com o processo eletrônico. O sistema jurídico brasileiro é um dos sistemas que tem maior virtualização de processos, mas dentro ainda de um primeiro movimento que eu poderia chamar, ou que costumeiramente se chama, para as pessoas que vão teorizar esse movimento de impacto da tecnologia na advocacia, de automação de atividades jurídicas. Ou seja, eu pego o que nós fazemos como advogados, ou se pega o que o tribunal faz, e eu automatizo, eu crio ferramentas para otimizar a resolução dessas questões. Basta a gente pensar num exemplo mais, digamos assim, mais conhecido no Brasil, que é um algoritmo do Supremo Tribunal Federal, que é o Vitor, que ele é um agrupador de recursos extraordinários. Ele promove uma leitura dos recursos extraordinários e, a partir dessa leitura, ele aglutina os casos para alguns temas de repercussão geral para que isso seja passível de ser julgado em bloco pelo próprio tribunal. Então, ele faz o que a gente chama de clusterização. Ele agrupa processos, agrupa recursos para que se promova o julgamento conjunto. Então, esse é uma primeira etapa, que é a automação. Ainda dentro desse capítulo, dessa automação, eu posso pensar ainda nesses impactos da tecnologia quando a gente se encontra numa situação
onde o contato presencial se torna inviável. E aí entra em discussão propriamente o conceito do que vem sendo chamado de tribunal online, que poderia pensar num tribunal online que seria tão somente eu mudar para uma plataforma informática, tão somente, ou um tribunal online expandido, que é uma defesa, por exemplo, de um autor inglês de nome Richard Susskind, que ele vai defender, inclusive, que caberia ao tribunal online promover, inclusive, algoritmos de autoajuda para o cidadão, para, em alguma medida, o cidadão já acessar um sistema que ele já lhe ofertaria informações de como ele promoveria a defesa dos seus direitos. O próprio sistema ele criaria formas de resolução dos conflitos para as partes, e eu estaria diante de um outro tipo de tribunal. Então, seria um novo modo de resolução de conflitos. Só que a gente não está nesse estágio. E aí eu entro propriamente no nosso atual problema. Qual que é o atual problema que todos nós estamos vivenciando ele? Nós precisamos continuar advogando dentro de uma premissa de tribunal online, mas na qual os advogados em geral, em especial aqueles que não são muito afetos à tecnologia, às vezes vão ter dificuldades até com o processo eletrônico, vão ter, sim, até porque o processo eletrônico ele acaba vivenciando alguns problemas técnicos e todos nós passamos e padecemos de questiúnculas na hora de fazer um peticionamento ou coisa que o vale. Então, ele já é um problema para a parcela da advocacia, só que nós ainda temos um sistema de processo eletrônico no qual as atividades mais emblemáticas que vão envolver uma necessidade efetiva de oralidade, elas são feitas diretamente perante o juiz. E quando eu, como advogado, e sabendo eu, como advogado, que o sistema jurídico brasileiro tem mais de 80 milhões de processos, um juiz civil tem mais de 6 mil processos em média sob sua responsabilidade, a função principal do advogado, nesse estágio, e aí não é um problema de tecnologia ou de pandemia, é um problema de você analisar qual que é o seu papel como advogado. Seu papel como advogado, por óbvio, é oferecer defesa técnica para o seu cliente. É tentar vencer a causa para o seu cliente, promovendo uma defesa de uma linha de defesa bem estruturada, do ponto de vista de provas, etc, etc, etc. Argumentos fáticos, fundamentos jurídicos, uma análise mais adequada do contexto jurisprudencial, fazer uma análise de risco para, em alguma medida, pensar quais são os custos e os riscos que seu cliente vai ter na propositura de uma via judicial, de uma via processual ou outra. Só que eu costumo dizer, e eu falo isso há muitos anos, que a função maior do advogado hoje é promover individualização do seu caso concreto. Ou seja, se ele não tiver a preocupação em individualizar o seu caso numa massa de processos, ele vai ter uma resposta padronizada pelo judiciário. E o judiciário, em alguma medida, já se vale, grosso modo, de uma delegação de funções quase de um ponto de vista algorítmico, e algoritmo no sentido de passo a passo. Eu crio uma forma de resolver, do juiz decidir. Todos nós sabemos que os juízes se valem de assessores, assistentes, estagiários no seu processo decisório. Então, e todos nós sabemos que todo juiz tem um banco de dados de decisões aos milhares de todos os tipos de causas possíveis e imagináveis, e ele pode pegar esse modelo e simplesmente adaptá-lo para poder fazer um julgamento. Apesar do Código de Processo Civil, no seu artigo 489, parágrafo 1º, falar que o juiz, que não é considerado fundamentado uma decisão na qual o juiz se vale de um padrão, todos nós sabemos que, na prática, isso é extremamente comum, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. Decisões padrão. E dentro de um contexto de padronização decisória, cabe ao advogado individualizar o seu caso, e um dos modos de individualizar o seu caso é exatamente através do emprego da oralidade. Então, eu costumo dizer que quanto mais virtual o processo, maior é a importância do contato do advogado, mediante oralidade, com o seu decisor. Isso é um aspecto, para mim, muito evidente. E mais, o advogado, por mais que ele tenha a necessidade de fazer arrazoados, ou seja, petições bem estruturadas, ele precisa, em alguma medida, facilitar o acesso à informação por parte do magistrado. Só que quando a gente entra num contexto de pandemia, a situação se torna um pouco mais complexa.
Porque a partir do momento em que eu entro no âmbito de pandemia, eu não tenho mais a possibilidade da oralidade, da presença e da pluridimensionalidade do olhar humano, da presença humana, da postura sua, estando vestido de um modo X ou delta, até porque sabemos nós, e eu tenho tudo todo sobre um assunto que eu acho muito relevante, que são os chamados vieses cognitivos, que é o fato e a percepção que o cérebro humano, por uma característica, ele tem algumas distorções cognitivas no seu processo de racionalidade, no qual o cérebro humano funciona muito mais de modo automático do que de modo reflexivo. Isso quer dizer o quê? Normalmente, o cérebro, para até otimizar o gasto de energia que ele exerce, ele não fica o tempo todo fazendo análises profundas de todas as ações, de todas as decisões que você toma. E quando você percebe isso, e existem estudos muito sérios sobre isso, eu tenho até um livro esgotado, que eu estou tentando fazer uma segunda edição dele agora, tento terminá-lo, sobre o tema, que tem a ver com a questão da própria advocacia, você percebe que todo ser humano é enviesado. Então, para dar um exemplo muito simples, nós temos, e um dos vieses, que são essas deturpações cognitivas que atrapalham o nosso processo decisório, é o que a gente chama de viés de confirmação ou confirmation bias. A gente busca informações que confirmam as nossas pré-compreensões. Então, agora nós estamos falando de Covid-19. Quase todo mundo é infectologista, ou acha que tem uma vocação para Oswaldo Cruz, e todo mundo tem uma pré-compreensão de como se deva tratar melhor a pandemia. E você busca subsídios em reportagens, em artigos científicos, quase sempre que confirmam as suas pré-compreensões. Isso é viés cognitivo. Isso não é racionalidade. Você não está querendo saber o que é correto. Você está querendo e está buscando informações que confirmam as suas pré-compreensões. Do mesmo modo que nós fazemos isso, e do mesmo modo em processos eleitorais, se você gosta de um determinado político, você busca informações que mostram que ele é bom, e quando alguém fala que ele é ruim, você fica chateado, #chateado, porque aquilo, em alguma medida, vai contra o seu viés de confirmação. Então, quando você percebe isso e leva isso para o campo do processo e para o campo da advocacia, você começa a perceber que o seu modo, por exemplo, de agir, se portar perante um juiz, ou enviesa ou desenviesa. Tem, inclusive, um dos vieses, que é o viés de estereótipo. Quando a gente bate o olho numa pessoa, a gente já faz um juízo de como ela é, a depender do modo como ela está trajada. Então, por exemplo, é um erro técnico do advogado que vai conversar com o juiz sem estar devidamente vestido do modo como os advogados ordinariamente se trajam. Porque por ele pode até achar que está fazendo alguma coisa super moderna, mas ele pode estar gerando, na verdade, estranhamento no decisor. E por viés estereótipo, isso pode prejudicar o processo decisório que o decisor vai levar em relação a ele. E isso é extremamente importante. Então você precisa saber até como enviesar ou desenviesar. Só que uma coisa é você fazer isso mediante contato físico. Outra situação é quando nós estamos na atualidade, num ambiente virtual no qual eu não posso mais ter esse contato. E aí a gente entra no problema propriamente dito do fato de nós estarmos num ambiente que deve ser, nos quais o processo deve ser desenvolvido totalmente oral, de modo virtual, perdão. E aí a primeira coisa que a gente precisa pensar, nesse ambiente eu preciso repensar o próprio modo como eu vou fazer as minhas petições. Porque para além de eu me valer do mecanismo ou da forma tradicional do uso das petições, no qual, por exemplo, eu vou fazer a petição usando um modelo, que é o meu modelo lá do meu escritório, com uma determinada folha, X ou delta, isso já tem um problema. Porque quando você pega a sua petição e coloca no sistema do processo eletrônico, você precisa fazer uma análise como profissional, se aquela sua petição e a visão dela numa tela, ela é amigável para o decisor. Basta você pensar qual que é a diferença do seu comportamento de leitura a depender do site que você estiver lendo. Todos nós e todos vocês acompanharam ao longo dos últimos anos uma mudança muito grande do jornalismo, quando ele teve que migrar do papel para o ambiente online, e as próprias plataformas de cada uma das redes das mídias, ela mudou, ela fica cada vez mais agradável de se fazer a leitura daquelas peças, daqueles
textos jornalísticos. E a partir daquele momento, isso induz, então, uma percepção para nós. Ou seja, se eu vou peticionar num processo no qual o decisor vai ler na tela, a minha petição na tela ela tem que ter uma boa presença. Se eu não me preocupar com isso, eu já tenho um problema, porque ele não vai conseguir fazer uma leitura mais pormenorizada durante muito tempo naquele ambiente. Essa é a primeira questão. Segunda questão, você precisa aprender a mesclar os modos tradicionais de escrita com novos modos de apresentação das suas linhas de defesa. E nesse aspecto entra também um aspecto tecnológico, que é o que a gente chama de legal design, que é a aplicação do design no âmbito jurídico, e de visual law. Ou seja, ao invés de você fazer uma petição tradicional, ou somente com elementos tradicionais, você coloca lá um infográfico, você coloca um trecho do documento no âmbito da própria petição, você faz uma síntese dos argumentos principais numa linha do tempo, para facilitar, inclusive, a análise do decisor. Ou seja, você mescla a forma tradicional com elementos inovadores que chamam a atenção do decisor. Inclusive, mas com muita parcimônia. Se você fizer uma petição extremamente diferente, que tem pessoas que acham que visual law é fazer uma petição que vira quase uma revista, sei lá, uma revista dessas mais populares. Não é isso. É você dar traços que vão destacar aspectos essenciais da sua linha de defesa. Um argumento que é mais relevante, você destaca. Uma fala que é mais relevante, você destaca. Não dá para destacar tudo, porque se você destaca tudo, você não destaca nada. E você tem que, então, se valer de formas diferentes de promover a escrita. Por quê? Mas lembrando de um aspecto. O cérebro humano, ele tem um problema. Ele tem aquilo que a gente chama de neofobia. Tudo isso que eu estou falando é embasado em uma série de estudos empíricos, que, por óbvio, eu não vou ter como esmiuçar essas questões aqui nesse momento. Mas todo ser humano ele tem neofobia, ou seja, ele tem medo do que é muito novo. Muito novo. Inclusive, tem um livro que eu recomendo que todos leiam, de um cidadão chamado Derek Thompson, no qual ele vai falar, em alguma medida, como que, por exemplo, no âmbito das artes, acaba que as coisas que viram hit, o livro chama Hitmaker, inclusive, no âmbito das artes, as músicas, por exemplo, basta pensar nas músicas populares que fazem mais sucesso. Basicamente, a forma e a estrutura da música, sei lá, a música sertaneja, por exemplo. A estrutura da música é a mesma, o que muda é ter um refrão chamativo, que é o que ele chama. Ele fala que a informação ela tem que ser familiar, mas tem que ter um momento ahá, que é um momento de chamar a atenção. Se você conseguir fazer isso, você tem tudo para fazer uma música de sucesso. Só usando o exemplo da música, mas ele vai falar da pintura, ele vai falar de todos os elementos. Porque o cérebro vai ter esse aspecto em torno do próprio modo como ele funciona. Ele não está acostumado com coisas muito inovadoras. As artes muito inovadoras em suas respectivas épocas tiveram muito problema para elas emplacarem, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com as coisas novas. Trazendo esse raciocínio para o nosso hábito e para o âmbito jurídico, a gente precisa pensar o quê? Nós, como advogados, nós vivemos, e qual que é a nossa função? Qual que é o nosso interlocutor preferencial? O nosso destinatário preferencial como argumento, como destinatário, é o juiz. Então você tem que tentar raciocinar qual modo de apresentar uma informação que vai induzir no juiz maior possibilidade de levar aquele argumento em consideração. Isso quer dizer, então, que o advogado ele tem que mesclar o modo tradicional de escrita da peça com um novo modo, apresentando um infográfico, uma informação destacada, uma informação de um modo diferente, para que ele consiga, com isso, cativar o juiz. E, com isso, ele promove aquilo que está lá na Constituição, que está no CPC, no artigo 10, que é a ideia do contraditório como influência e não surpresa. Porque qual que é a grande reclamação dos advogados em geral? Que eles fazem as petições e os juízes não as levam em consideração. Mas não as levam em consideração porque muitas vezes ele não adaptou o seu modo de escrever e porque muitas vezes ele não se preocupa em se valer da própria oralidade para individualizar o seu caso e a sua argumentação. E às vezes ele tem a aplicação, por exemplo, de um precedente do STJ, do STF ou de qualquer tribunal, de um modo completamente descontextualizado.
porque ele também não soube promover adequadamente uma diferenciação do seu caso. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós, a advocacia hoje, especialmente uma advocacia em tribunal online, ela precisa mudar o seu modo de promover o seu peticionamento. E perceba, isso não quer dizer que ele não deva apresentar as informações relevantes. Ele só precisa saber o modo mais adequado de apresentá-las. Não é para transformar a petição num desenho em quadrinho. Não é isso. Até porque se ele o fizer, ele vai gerar no decisor um estranhamento absoluto. E não vai dar certo. Não é isso. Porque as pessoas que vão tratar, às vezes, com a ideia de legal design, de visual law, às vezes as pessoas estão pensando mais no design do ponto de vista estético, quando, na verdade, quando eu falo em legal design, e os próprios designers falam isso, é você usar aspectos do design para resolver problemas. Você não está querendo fazer com que a petição fique mais bonita. Você está querendo fazer com que a petição seja mais funcional e que ela amplie a capacidade de influenciar o decisor. E para isso você precisa, inclusive, prototipar a forma mais adequada, levando em consideração o seu próprio modo. Eu falo isso porque eu já promovo isso há muito tempo no meu escritório e os resultados foram se aprimorando na medida em que eu fui fazendo ensaio e erro, testando os próprios modos de promover vários modos de estruturar uma petição até chegar a um ponto que hoje eu consigo levar, e as petições em média geram e cativam muitos decisores em qualquer nível. Às vezes eu vou no tribunal, ou vou num tribunal de segundo grau, num tribunal superior, e ordinariamente eu levo, por exemplo, memoriais, eu levo os dois memoriais. Eu levo um memorial tradicional, escrito, 10, 15 páginas, e um memorial em visual law em 3 laudas, em uma lauda. Quase sempre o ministro ou o desembargador se atém ao de visual law, que chama atenção. Mas isso significa que as informações relevantes não estão ali? Não. As informações relevantes eu vou lá e conto para ele. Que a minha oralidade, eu vou usar aquela petição para facilitar o modo como eu vou apresentar visualmente informações que já estão nos autos em petições estruturadas, em texto bem estruturado. Então, porque a pessoas que às vezes têm desconhecimento do emprego da técnica acreditam que isso seria uma pauperização do direito, do modo de promover a argumentação. E pelo contrário, é um modo de você sofisticar, e basta você pensar, se você pegar os jornais da década de 80 e jornais da atualidade, o padrão gráfico do modo como as informações vão ser processadas é completamente diferente. E nós também não podemos perder de vista que as tecnologias elas mudaram o próprio modo como o cérebro processa informações. As pessoas, assim, eu provavelmente devo ser mais velho que você, mas o modo como eu fui formado, na minha época, até pela minha baixa exposição à tecnologia, eu era de uma época que as pesquisas empíricas falavam que as pessoas tinham uma média de prestar atenção, de ficar focado, de 18 a 90 minutos. A pessoa conseguia ficar focada. As últimas pesquisas empíricas mostram que as pessoas da nova geração, elas conseguem ficar focadas no máximo 4 minutos, 12 minutos, 23 minutos. Isso quer dizer que se eu não criar novos, mas por isso que, por exemplo, basta vocês pensarem no modelo do TEDx, que são aquelas palestras online, ele tem 12 minutos. Por que daquele prazo? Porque as pessoas não conseguem prestar atenção mais tempo que isso, porque as próprias tecnologias vão reprogramando o funcionamento do cérebro. Tem até um grande cientista brasileiro, o Nicoleles, que ele inclusive tem uma obra recente, que foi publicada recentemente nos Estados Unidos, e que está para publicar em português em breve, e ele é um dos defensores, como neurocientista, dessa mudança que as tecnologias vão fazer no nosso padrão de absorção de informação. Então a gente precisa pensar em novos modos de peticionamento. Só que nós ainda temos uma barreira, e aí é uma barreira absoluta no momento pandêmico. Qual? Como lidar com a oralidade? Porque a grande maioria dos tribunais, e todos vocês vêm acompanhando, desde o Supremo Tribunal Federal até os tribunais, até os juízes de primeiro grau, eles vêm viabilizando a possibilidade de você fazer audiências online. Tem toda uma discussão em torno disso, do próprio modo como isso pode ser feito, etc, etc. Mas vamos começar, então, a pensar
oralidade nos tribunais através de videoconferência, que eu chamo de hiperoralidade, que é oralidade por hiperlink. Quando você começa a pensar numa oralidade por uma hiperoralidade, a primeira coisa que você tem que pensar é se você consegue realmente prestar atenção em alguém falando durante muito tempo através de um modo linear, diversamente do modo como é uma exposição perante a tribuna. Porque perante a tribuna, você está lá de terno, você está paramentado, você está com a sua possibilidade de usar o seu corpo, o seu gestual, o seu tom de voz, a sua postura, a sua presença para chamar a atenção do cara, dos desembargadores ou ministros. Numa videoconferência, numa sustentação oral, aqui através da tela, você não pode nem fazer isso. Porque se você gesticular demais, a tela vai tremer, a captação de dados não vai ser a mesma. E aí você tem um problema. Porque você perde muitos, digamos assim, muitas possibilidades de convencimento, inclusive corporal, porque as pessoas não se convencem só por ouvir uma voz, ou por ver uma figura. Tem um autor que, inclusive, fala de tecnologia, que é o Byung-Han, que ele fala que o olhar digital é mais pobre do que o olhar presencial. E ele tem razão, porque é difícil para nós prestarmos atenção, talvez seja difícil para nós prestarmos atenção numa live de 1 hora, aqui, o tempo todo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, 1 hora ou outra, começam a olhar outras coisas. Porque nós estamos aqui com 2 faces e nós não temos nenhum elemento gráfico para manter a atenção dos espectadores. Eles estão prestando atenção em nós porque eles gostam de você, Vinícius, ou porque tem algum apreço por mim. Senão elas não estariam aqui nos ouvindo. E talvez, mesmo assim, elas não consigam assistir na inteireza, porque o cérebro humano não tem essa habilidade. Então, quando você começa a pensar nessa hiperoralidade, a primeira coisa que você precisa pensar como advogado, como me adaptar para esse âmbito de hiperoralidade para fazer sustentação oral. Porque se eu achar que eu vou fazer uma exposição, eu vou me postar, vou postar de terno, vou me postar, vou colocar vários livros escolhidos a dedo para os desembargadores me acharem uma pessoa erudita, né? Para induzir esse aspecto, que isso vai bastar, e eu vou colocar um determinado tom de voz. Eu não posso me mover demais, porque senão vai ter um problema de até percepção da captação, e aí eu não cheguei nem nos problemas bem prosaicos, por exemplo, da questão de conexão, e outros aspectos. Então, quando eu estou diante de uma situação como essa, eu preciso começar a pensar em como trabalhar novos modos de fazer sustentação oral. E aí, nesse âmbito de hiperoralidade, juntamente com essa ideia de legal design, começa a ser pensado formas de prototipar a sua sustentação oral. Como assim? De você usar e, a depender da plataforma que você estiver fazendo uso, e se o tribunal viabilizar, a Cisco Webex, que é a plataforma que o CNJ está viabilizando, em alguma medida ele permite, se o tribunal autorizar, que você se valha de algumas projeções no meio da sua fala. Então, você vai ter que começar a se preocupar em modos de promover a projeção de informações, de gráficos, de uma informação, de um documento, enquanto você está ali falando. E quando o tribunal viabilizar o envio da sustentação oral anteriormente, que tem alguns tribunais que têm feito isso, o próprio Supremo, você encaminha a videoconferência para que eles assistam durante a sessão de julgamento online, porque o julgamento é assíncrono. Então eu tenho 2 formas. No julgamento síncrono, eu como advogado eu vou ter que começar a pensar em modos de colocar um Prezi, um PowerPoint, ou até me valer de algum aplicativo um pouquinho mais sofisticado para eu fazer projeções. Olha a linha temporal do caso. Essa data aconteceu isso, nessa outra data aconteceu isso, nessa outra data aconteceu isso. Vamos pensar, sei lá, numa prescrição de uma certidão da dívida ativa. Você fala assim, olha, nesse momento aqui desse processo do Tribunal de Contas aconteceu isso. Depois
houve essas manifestações e aqui na data tal teve isso. E aqui perceba o lapso temporal e você coloca um gráfico mostrando uma linha do tempo. Meu amigo Fabiano Cardoso está aqui. Grande abraço para ele. Então você coloca um infográfico projetado na sua tela. Outros já vão prototipar colocando um vídeo corrido só com a voz do advogado e projeções ao longo de toda a exposição. O Beron também está aqui. E perceba, eu particularmente, até já estou estudando esse tema e já está usando isso, não nas sustentações orais, mas estudando legal design, eu tenho até um texto no último livro sobre isso. Me parece que você retirar por completo a presença do advogado falando diminui as chances do desembargador ou ministro prestarem atenção na sua sustentação oral. Então, me parece que o meio mais adequado para você trabalhar com aquela noção de alguma familiaridade, ou seja, trazer algo que é familiar, com um momento de destaque, um momento ahá, vale a pena você manter o tom de você fazer a exposição, a fazer a sustentação oral, e incrementar a sua sustentação oral com elementos gráficos a serem projetados ao longo da sua fala. Que aí você induz a possibilidade que o decisor preste atenção na sua fala. E lembrando que, apesar de nós termos, em média, 15 minutos para fazer sustentação oral, no ambiente online não vale a pena você se valer desse tempo todo. Você tem que tentar fazer uma exposição mais objetiva, com os elementos mais essenciais, desses mais precisos, para você induzir a possibilidade de convencimento do decisor. Então, você falou alguma coisa, pode dizer. Não, eu estou pensando aqui, professor, na dificuldade que os professores têm hoje de manter os alunos atentos. A gente podia fazer uma analogia. Os alunos, sim, justamente por estarem muito mais adaptados às novas tecnologias, eles também têm esse momento mais rápido de desligar. E me parece que essa função do advogado também passa muito por aí. Não por causa da formação do juiz, mas por causa do ambiente mesmo, como você colocou. É preciso que a gente traga esse momento ahá, esteja mais atento a isso, né, professor? Eu queria colocar uma questão que eu acho importante aí. Hoje em dia, como você falou, professor Dierle, já existe existe a possibilidade da sustentação oral ser entregue de forma gravada e antes, tal como é feito no Supremo, que me parece que não é uma sustentação oral, está mais para um memorial em vídeo, do que propriamente para uma sustentação oral, porque a sustentação oral você interage, você tem uma questão de ordem, um esclarecimento, você pode intervir no julgamento, você tem a possibilidade de influenciar melhor o julgador. A gente sabe disso porque quando... quase que é muito comum você ir a sessões de julgamento nos tribunais e perceber que há pedido de suspensão, de retorno dos autos assim que o relator ouve a sustentação oral, né? Então, assim, você percebe claramente que você influenciou, que o colega influenciou porque esteve na tribuna e porque fez uma boa sustentação. Aí eu lhe pergunto, pode o advogado se valer dessa abertura que vem sendo dada? Ou seja, se eu tenho de, muitas vezes, apresentar uma sustentação gravada antes do julgamento, será que ou seja, ficar, a meu ver, né, com uma capacidade reduzida de influenciar, poderia o advogado se utilizar do processo eletrônico para trazer áudios dele mesmo, em peças que tradicionalmente são escritas, como, por exemplo, nas razões finais escritas ou nos memoriais mesmo, um link onde o julgador possa clicar e ouvi-lo? Isso seria abusivo? Como é que o senhor vê isso? Particularmente, eu já venho até fazendo isso em petições. Não é incomum nas minhas petições, às vezes, ter um QR Code no qual eu coloco um vídeo meu fazendo uma fala de 5 minutos sobre o caso. Às vezes com um vídeo mais preparado, como eu fiz alusão aqui. E como o vídeo está lá no QR Code, a parte contrária também tem acesso a ver o vídeo se quiser produzir um próprio para cumprir a mesma função. Porque como o objeto da nossa fala é advocacia estratégica, você tem que pensar cada vez modos diferentes para induzir a possibilidade de que você impacte o decisor. Então,
entre as técnicas de visual law está a técnica de você colocar, às vezes, um QR Code com uma informação em áudio, uma informação em vídeo sobre aquilo. Tem alguns advogados que estão dando passos mais amplos, eles dão uma petição inicial em vídeo. Só que todas as vezes que eu vejo esse tipo de iniciativa, eu me preocupo porque eu não sei até que ponto que isso passa por esse grau de estranhamento em torno da neofobia. Então eu acho que a gente tem que ver isso com muita parcimônia. E me parece, isso é um dado que para mim é um tanto quanto preocupante, porque eu sou advogado predominantemente de tribunal, eu gosto de tribunal, eu gosto de tribuna, eu gosto de sustentar, eu vejo o impacto disso, você vê o resultado de uma fala bem estruturada e gerando esse impacto do você fazer uma manifestação, os decisores pedirem vista, às vezes o próprio relator que está com o voto já prontinho ali, ele já pensa numa reflexão e muda às vezes o posicionamento, ou então você cativa um vogal ou coisa que vale. Então isso para mim é um dado que vir para o ambiente tão somente online me preocupa sobremaneira. O que eu estou aqui dizendo é que, particularmente, eu ainda prefiro, por óbvio, o ambiente presencial, mas num ambiente no qual há uma tendência para o emprego dessas videoconferências, num primeiro momento, e aqui nós estamos falando só dos julgamentos nos tribunais, isso vai acontecer, já está acontecendo, eu mesmo já fiz tentação oral no ambiente do Cisco Webex, e me parece que se você não começar a pensar em modos para adaptar isso, você vai ter um problema. Agora, se eles estão permitindo o envio desses arquivos em vídeo, eu penso que, inclusive, isso pode viabilizar você ter acesso, por exemplo, a um desembargador ministro que não atende o advogado. Você manda essa informação num vídeo breve ou objetivo e eles não vão ter problema de vê-lo, ou então manda numa mídia específica que permita o acesso, e que você vai se valer desses outros mecanismos para poder manter a interlocução. Agora, ainda nesse âmbito da hiperoralidade, o que me preocupa, particularmente como advogado, é a ideia das audiências, em especial as audiências de instrução e julgamento pela via online. Perceba que eu sou, acho que já deixei claro, que eu sou uma pessoa que aprecio a tecnologia e gosto da utilização da tecnologia com parcimônia. Eu não sou daqueles ufanistas que acham que isso vai resolver os problemas do sistema processual brasileiro. Eu não acredito nessa ideia e tenho muitos receios, inclusive, de até que ponto que a tecnologia vai auxiliar. Eu, por exemplo, tenho um autor que é muito festejado no mundo inteiro, que é o professor Richard Susskind, que ele, inclusive, faz no último livro dele, que é do finalzinho do ano passado, ele fala assim, os tribunais são lugar ou são serviço? Não, os tribunais são só serviço, então eu posso caminhar para tribunais totalmente online, isso vai auxiliar o acesso à justiça. Eu acho que isso é uma simplificação brutal, porque processo envolve garantia, envolve contraditório, envolve devido processo legal, fundamentação adequada, e tem alguns aspectos que eu acho que a tecnologia facilita, mas não dá para falar que o tribunal é só um serviço, tal qual, sei lá, um serviço outro qualquer. Não, o tribunal ali está falando de implementação de direitos, garantir direitos fundamentais, e eu acho que o papel que cada um dos sujeitos processuais desempenha, especialmente nós, advogados, desempenhamos, é essencial para o próprio deslinde. E o texto do Susskind, ele chega ao ponto de, em alguma medida, defender, com esses tribunais online estendidos, que permitiria que o cidadão tivesse até uma autoajuda eletrônica, que, no final das contas, a própria função do advogado ia se tornando cada vez menos necessária, a não ser para casos de maior complexidade. Eu acho isso uma defesa muito complicada. Eu tenho severas críticas em relação a essa postura e tenho medo, inclusive, que esse é um autor muito festejado nessa discussão. Mas voltando para o problema, para mim, as audiências de instrução elas têm muitos problemas no que tange a sua implementação pela via online. Porque não é só um problema de conexão da parte ser desassistida, dela ter computador, ter sistema de dados ou coisa que vá. É um problema da própria lógica da audiência. A audiência, vamos supor, uma coisa bem prosaica, que se o advogado começar a perceber que na audiência não está dando as coisas muito certas, ele desliga a conexão. Ele fala assim, não, vamos voltar numa outra data, porque deu problema. Então, não adianta você só criar a videoconferência. Você teria que criar uma série de protocolos
de comportamento durante essa audiência de instrução de julgamento para saber o que pode e o que não pode. Se a testemunha está longe, quem garante que essa testemunha não estava ali falando e atrás aqui tem uma outra tela falando com ele o que ele pode e o que ele não pode dizer? Ou falando para ele que comportamento que ele pode ou não pode assumir? Então, você simplesmente achar que você vai transformar a coisa, vai levar o ambiente para o ambiente online e vai resolver as questões, me parece uma simplificação brutal do problema. Então, eu sou um entusiasta, eu penso e eu insisto nisso, o advogado hoje, que adotar um rejeicionismo absurdo em relação à tecnologia, para isso não vai acontecer, não vai dar, isso é só uma coisa da pandemia, e terminada a pandemia, tudo vai voltar como antes, me parece um equívoco. Primeiro, no âmbito dos tribunais, eu acho que tem uma tendência de vários tribunais manterem e até dificultar alguns aspectos, inclusive de acesso aos desembargadores, porque os desembargadores hoje estão em casa trabalhando. Quem garante que um ou outro não vai querer manter esse estágio, vai começar a fazer despachos online, como eu estou fazendo com desembargadores na atualidade, durante esse período da pandemia, tem um caso ou outro, eu marco com ele, despacho com ele por WhatsApp, ou por Hangout, ou Zoom, sei lá, qualquer dessas plataformas. E converso com ele sobre aquela questão. Já vem acontecendo. Por que e quem garante que a gente vai voltar ao estado natural? Então, me parece que a advocacia, e em especial a advocacia estratégica, que para aquela que se preocupava em informação de precedentes, criava linha de defesas para fazer propositura de ações teste de menor valor econômico, para você chegar no tribunal e tentar emplacar uma discussão de RDR ou coisa que o valha, essa advocacia, mesmo essa que já trabalha de um nível de alta performance, faz um estudo mais consistente em torno das questões, ela precisa também sofrer um quadro de adaptação, aquela boa e velha frase do Magnuson, que não é o mais forte nem o mais inteligente, mas o que vence, o que vai sobreviver, o que melhor se adapta, que ele faz a partir da própria leitura de Darwin. Ou seja, me parece que nós estamos num momento no qual a adaptação é essencial, por uma questão de que, caso contrário, vai acontecer o fenômeno que gera uma reclamação generalizada dos advogados na atualidade. Ou seja, não é incomum a fala de que os tribunais estão julgando até em números bem consistentes. Quase todo tribunal vem noticiando os números de decisões que vem proferindo ao longo desse período da pandemia, quando eles estão em home office, mas eu percebo que boa parcela dessas decisões são de qualidade muito ruim, e eu entendo que talvez a perda da qualidade seja, inclusive, decorrente da falta de interlocução que os advogados estão inviabilizados, porque às vezes nem sabem se valer de determinados mecanismos tecnológicos para fazer valer as suas próprias linhas de defesa. A crença de que colocou a coisa no sistema, aquilo vai ser lido, é uma crença que não dá mais para trabalhar com ela. Até porque é humanamente impossível para a grande maioria dos juízes fazer uma análise pormenorizada pela quantidade de processos que ele tem sob sua responsabilidade. Então a gente tem que ter uma preocupação em buscar esses novos modos de interlocução para que nós consigamos melhorar a nossa própria potencialidade de persuasão, de convencimento, e, inclusive, pensar como que isso vai induzir melhores resultados. Não adianta você achar que vai fazer uma coisa muito moderna, muito inovadora, que tem uma chance enorme de você cair no problema da neofobia. O desembargador, o ministro vai olhar aqui e dizer, nossa, coisa estranha, coisa incomum, coisa sinistra, entendeu? Então, você não está querendo usar design ou coisa que o valha para gerar, como se diz, estranheza. Para a coisa ficar bonita. E não é para ficar bonito. Não é um problema de estética. Design não é estética. Design é funcionalidade. Eu sempre me lembro daquele caso daquele designer que prototipou uma ressonância magnética para crianças, que ele transformou a máquina, que é uma máquina para quem já fez o exame extremamente complicada, que ele transformou a máquina numa nave espacial. Então ele criou um ambiente que o menininho, as crianças iam achando que iam andar numa máquina, num jato, numa nave espacial.
entrava e ao final a criança falava, pô, posso voltar aqui de novo? Ele resolveu um problema com design, que é o problema do pânico das crianças em ficar parado dentro de uma máquina de ressonância magnética. Então, esse exemplo esdrúxulo, mas é a questão de que a nossa função é tentar viabilizar contraditório como influência, viabilizar não surpresa, viabilizar individualização de casos para que os nossos argumentos sejam levados em consideração. Cada um de nós tem que pensar a melhor forma de promover isso, tendo, por óbvio, uma série de pressupostos, tem já referencial bibliográfico para dar subsídio para o próprio modo de criar isso, você não pode fazer isso da sua cabeça, não tente, você corre o risco de fugir do seu ciclo de competência, e todas as vezes que a gente foge do ciclo de competência, acontece o que está ocorrendo no próprio controle da pandemia, pessoas que não têm a menor noção de medicina, de infectologia ou coisa, fica dando umas ideias absurdas, porque a pessoa está fugindo. A gente tem que se manter no nosso ciclo de competência, mas a gente precisa conversar com outros saberes científicos para poder potencializar a nossa função. Professor, estamos aqui chegando quase no final da nossa transmissão ao vivo, né? Do Café Jurídico. Estou vendo aqui um comentário da advogada Clarice Viana, que ela falou justamente um pouquinho antes da sua fala sobre a questão da oitiva da testemunha na audiência por videoconferência, a audiência de instrução, né? O senhor foi o ponto exato em que ela falou. Agora, então o senhor trabalha aí, o senhor trabalhou hoje com a gente, que o advogado precisa trabalhar o conteúdo de forma a individualizar o caso, para que ele não entre naquele lugar comum e seja, dali em diante, sujeito ao enquadramento, sujeito à submissão de um determinado padrão jurisprudencial, de onde ele não consegue mais sair, né? Porque o advogado argumenta e o juiz vai mantendo, olha, esse argumento eu não preciso enfrentar todos, eles não são relevantes, ele só repete aquilo que para ele determina a situação. E que você precisa, nessa individualização, trazer um design não tão novo, um design que se adeque como é que eu posso dizer, se conforme à visão do magistrado, de certa forma, levando em consideração, talvez, a idade, o gênero e outras coisas que sejam interessantes, não é isso? E fazer o que o senhor chamou de arrar, né? Professor, para finalizar, eu gostaria que o senhor trouxe muita informação boa, muita informação interessante, coisa realmente muito nova, que a maioria de nós não está acostumado a ouvir. Nós estamos acostumados a ouvir sobre direito, às vezes um pouquinho agora mais um pouquinho sobre planejamento estratégico, sobre redes sociais, mas essa visão que o senhor traz da advocacia com essa ligação com a neurociência, né, professor? O senhor teria algum livro para indicar, um livro seu, uma obra sua que o senhor organizou, ou outras obras que o senhor acha interessante? Eu tenho um livro que chama Desconfiando da Imparcialidade dos Sujeitos Processuais, que é um livro esgotado, ele é de 2018, mas ele já está esgotado. Eu estou tentando terminar a segunda edição nas próximas semanas, mas com a vida de pandemia e com quantidade de coisas que a gente tem que fazer, eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar. Eu tenho um livro recente sobre inteligência artificial e direito processual, que é esse aqui, ó, que também ele foi lançado em final de março e ele também já está esgotando, que é um livro sobre essas interações. Eu até tenho um texto específico sobre legal design, sobre visual law nele. Mas tem muita gente já começando a trabalhar com isso. A única questão, e eu insisto nisso, é de tomar muito cuidado com o referencial bibliográfico, e não só isso, é de você tentar fazer coisas dentro do seu âmbito de atuação e fazendo, inclusive, um juízo sempre necessário. Qual é o impacto que isso geraria em você como decisor? Eu costumo dizer que o bom advogado não é o advogado que pensa como advogado, o bom advogado é o que pensa como juiz, porque ele escreve pensando em qual que é o impacto daquilo iria gerar na cabeça de quem está julgando. Porque você tem que verificar em que medida que você está enviesando ou desenviesando o juiz, que é essa discussão do outro livro, do Desconfiando da Imparcialidade dos Sujeitos Processuais, os dois livros pela Juspódio. Então, me parece que se você não tiver uma preocupação, e eu me estranho muitíssimo, porque essa discussão dos vieses cognitivos, desse estudo,
é um estudo que desde a década de 80 em outros países, e que é analisado pela advocacia, as faculdades levam em consideração, treinam os advogados, os estudantes, para aprender a enviesar e desenviesar os seus interlocutores, sabendo que todos somos humanos. E a questão da tecnologia também é uma questão hoje da ordem do dia. Todo mundo fica o dia inteiro nas mãos, em mãos com os seus smartphones, e recebe prioritariamente informações através deles. Então a gente precisa começar a ver que isso não tem uma dimensão mais só instrumental. Nós estamos diante de uma virada tecnológica do direito em geral e do direito processual específico. Se a gente não pensar no impacto que isso vai ter para uma nova propedêutica, para uma nova prática, pelo próprio modo como nós encaramos os institutos jurídicos e exercemos as nossas funções, dentro em breve, muitos profissionais que hoje atuam vão se tornar jurássicos. Podem ter acabado de se formar. Vão se formar já jurássicos. Então, se a gente não tiver esse tipo de preocupação, me parece que a gente caminha para uma situação no qual o fosso entre as advocacias, uma advocacia estratégica de alta performance, de uma pessoa que tenha os conhecimentos profundos técnicos, o que eles chamam de hard skills, ele conhece profundamente os institutos jurídicos, etc, etc, mas ele também vai dominar os aparatos tecnológicos que ele vai ter acesso a eles. Isso vai auxiliar ele a fazer pesquisa jurisprudencial com muito maior proficiência, porque ele vai ter um algoritmo que faz a análise de linguagem natural a partir de uma pesquisa semântica. Ele vai ter uma plataforma de ODR para trabalhar com o seu massivo. Ele vai fazer um juízo preditivo de como que os tribunais decidem. Então, nós caminhamos para um novo tipo de advocacia extremamente peculiar e a gente precisa se adaptar para que nós estejamos sempre no âmbito dos melhores. Esse é o objetivo de todo advogado, creio eu, de todo profissional. Muito bom, professor. Eu acho que a Escola Superior da Advocacia aqui do Espírito Santo, ela não poderia ficar mais satisfeita com uma palestra dessa. Acho que todos nós gostamos, foi excelente. Parabéns pelas suas análises, parabéns pelo seu campo de estudo. Nós, advogados, precisamos realmente assimilar melhor esse tipo de conhecimento. Professor, eu gostaria de agradecer novamente. Eu estou até com pressa de terminar, porque o senhor falou que esse outro livro já está esgotando. Então já estou querendo encerrar aqui para ir adquirir esse seu livro. Não é brincadeira, não. Professor, novamente, muito obrigado. Foi realmente um prazer conhecê-lo. Foi uma honra tê-lo aqui. Meus parabéns. Continue nos brindando, né? Já virou praxe usar esse termo. Continue nos brindando com esses conhecimentos, com esses ensinamentos. Tá bom, professor? Obrigado. Por gentileza. Prazer falar aqui na escola. Está sempre à disposição de todos vocês. Eu costumo falar que eu sou um advogado que fui virar acadêmico. Eu fiz o curso de Direito para virar advogado. Eu gosto de advogado. E aí eu entrei na academia para melhorar a minha advocacia e é esse o meu pressuposto cotidiano para a gente buscar mais subsídio, para a gente otimizar as nossas possibilidades como bons defensores técnicos que nós precisamos ter. E eu tenho certeza que a escola auxilia muitíssimo nisso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Mais uma vez, até a próxima, quando nós sairmos dessa pandemia, vamos nos encontrar e venha para o Espírito Santo dar uma palestra presencial para nós. Vai ser um tá bom, professor? Muito obrigado. Obrigado por todos. Obrigado pela presença de todos. E até amanhã com o nosso Café Jurídico às 17 horas, pessoal. Parabéns. Obrigado, professor Dierle. Um abraço para todos que estiveram presentes. Tudo de bom.